Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas considerações sobre as revelações proféticas em Daniel e Apocalipse, contextualizando a divindade. Em nosso estudo anterior nós vimos quem é o Espírito no Apocalipse e constatamos que é o próprio Cristo, ou seja, o Espírito Santo é ele mesmo destituído de sua personalidade humana e dela independente, agindo. De maneira que a cristandade, na pessoa de seus eclesiásticos, cometeram um grande erro quando estabeleceram o Espírito Santo como um terceiro Deus na Trindade, ou Deus Espírito. O fato é que a natureza do Espírito Santo é um mistério e não compete aos homens fazer qualquer especulação que seja a esse respeito. Tudo que temos nas Escrituras é que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo que procede de Deus, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Soberano do Universo. Isso está claro nas revelações do Apocalipse, tá? Não deixando margem para qualquer dúvida. Tudo que precisamos crer, acreditar, é exatamente aquilo que as Escrituras revelam. As Escrituras falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas fala do Espírito Santo como sendo o Espírito de Deus, que se nos chega através de Cristo, ou o Espírito de Cristo. Não à toa, como nós vimos, de acordo com Apocalipse 3:20, Cristo mesmo fala: eis que estou à porta e bato. Ou seja, através de quem ele está à porta do nosso coração e bate? Através de seu Espírito, ou seja, da sua presença espiritual. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mediante quem? Seu Espírito. Amém? Bom, vamos então neste estudo vermos quem são os 7 Espíritos do Apocalipse. Tá? Nós lemos em Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5 o seguinte: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, né? Enfim, aquele que mediante o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez sacerdotes para seu Deus e seu Pai. Então nós temos aqui, já no primeiro capítulo do Apocalipse, que nós somos saudados por Deus o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o único, da parte de Jesus Cristo, o seu Filho, porque Cristo chama ele de seu Deus e seu Pai, literalmente falando, tá? Nós já vimos isso em estudos anteriores, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Vejamos na verdade quem são os 7 Espíritos. Vimos aqui que eles estão diante do trono do Todo-Poderoso. Se formos no capítulo 4, no verso 5, nós vamos ler o seguinte: E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Vemos novamente que eles estão diante do trono. Os 7 Espíritos de Deus também são simbolizados por 7 lâmpadas. Ainda no capítulo 5, no verso 6, nós vamos ler o seguinte: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vemos aqui que os 7 Espíritos de Deus também são vistos como 7 pontas e 7 olhos encontrados no cordeiro, que é Jesus o Filho, e que são enviados a toda a terra. Então, meus amados, nós começamos a encontrar o caminho para procurarmos compreender quem de fato sejam os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 1, Jesus afirma que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para entendermos quem são os 7 Espíritos de Deus, precisamos descobrir quem são as 7 estrelas. E ele mesmo nos revela o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, de acordo com Apocalipse 1:20 e também 2:1. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas.
Vejam, meus queridos, ao passo que os 7 Espíritos de Deus são comparados a lâmpadas, tá? São comparados a lâmpadas. Os sete anjos, os 7 anjos são comparados a 7 estrelas, tá? E temos também os 7 castiçais que representam as igrejas. No próximo estudo nós vamos ver quem é o anjo da igreja, segundo as revelações do Apocalipse, tá? De acordo com as 7 cartas endereçadas às igrejas. Nós vamos nos aprofundar nesse aspecto. Mas no primeiro momento nós precisamos entender quem são os 7 Espíritos de Deus e vamos compreender quem são os 7 Espíritos de Deus, entendendo quem são as 7 estrelas. Entende, meus queridos? Existe um paralelo aqui que vai nos ajudar a entender isso. Bom, nós vimos que o mistério das 7 estrelas, segundo Cristo está dizendo que viste na minha destra ou à minha direita, o que? São os anjos das 7 igrejas. Tá? Em Malaquias 2:7, nós vamos ver o que a revelação nos diz com respeito ao anjo. Quem é o anjo? Quem são os anjos das igrejas? Nós lemos então Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Lembra-se que Cristo é o príncipe dos exércitos, Miguel, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Agora, Jeová é o Senhor dos exércitos, é o rei dos exércitos. Então veja que este anjo, o sacerdote, é o anjo do Senhor dos exércitos de Jeová. Ou seja, os anjos das 7 igrejas representam o ministério terrestre, o ministério devidamente designado por Deus em Cristo para ministrar a sua igreja na terra. Veja que o número 7 representa a plenitude. Isso representa então todo o ministério terrestre. Agora é claro aqui, aquele ministério que está pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho eterno. Qualquer ministério eclesiástico que não esteja devidamente enquadrado segundo as instruções bíblicas, não está pregando o evangelho de Cristo, mas sim o evangelho humano, né? Que Paulo aponta como anátema, tá? Paulo aponta como anátema. Veja que Cristo tem tanto as 7 estrelas quanto os 7 espíritos, tá? De acordo com Apocalipse 3:1. Ou seja, tanto as 7 estrelas quanto os 7 espíritos estão em suas mãos. Ele pertence a ele. E é claro, meus queridos, é claro que pertence a ele, porque é designação dele. É designação dele. Então veja bem, o número 7 representa a plenitude, logo faz referência ao ministério mundial designado por Cristo para pregar o evangelho eterno. Mas veja, Cristo não tem só as 7 estrelas, ele tem também os 7 espíritos. Agora, que ministério semelhante ao terrestre é enviado a toda a terra? Vamos para Hebreus no capítulo 1, no verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, não há sombra de dúvidas aqui. Não há margem para equívocos. Identificado quem é o Pai no Apocalipse, que é o Todo-Poderoso mencionado por 9 vezes, aquele que se assenta no trono da sua majestade. Identificado quem é Cristo, que é o Filho de Deus, o Cordeiro, que junto com Moisés compõe um cântico de louvor e adoração no culto supremo a este Deus. Identificado quem é o Espírito, que é o próprio Cristo, destituído da sua personalidade humana e agindo independentemente dela, espiritualmente falando. O outro, o Consolador, é ele mesmo, tá? Agora nós vemos de fato quem são os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus e que pertencem a Cristo, tanto quanto as 7 estrelas, que são 7 anjos das igrejas, que representam o ministério terrestre. Ou seja, meus queridos, da mesma forma que os 7 anjos representam a plenitude do ministério terrenal, os 7 Espíritos de Deus representam a plenitude do ministério celestial, onde os anjos cooperam com os ministros de Deus aqui na terra.
na salvação de almas para o reino de Deus e de Cristo. Porque no Apocalipse nós vimos continuamente que o reino é de Deus e de seu Cristo, Pai e Filho. São estes milhões de milhões que estão diante dele, um ancião de dias. Daniel 7, 9 e 10. Ou seja, há um paralelo entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 4 do Apocalipse e o capítulo 5. Nós vemos ali o Pai, o Filho e a hóstia angelical, miríades de miríades. Vejam depois, estudem depois Daniel 7 e Apocalipse 4 e 5. Não há equívoco. Meus queridos, o trio celeste, o trio celestial é o Pai, o Filho e a hóstia angelical. Por que eu estou afirmando que é a hóstia angelical? Porque já no início do Apocalipse nós somos saudados por esses três poderes. Cristo falou que o quê? Que virá na glória, na sua glória, na glória dos santos anjos e na glória do seu Pai. Qual é o trio que estará presente na vinda de Jesus Cristo, meus queridos, de acordo com o Evangelho de Mateus? Cristo falou que virá à direita do poder, do Todo-Poderoso, juntamente com os seus anjos. Nós temos então o Pai, o Filho e os santos anjos, a hóstia angelical. Agora, qual a relação do Espírito de Cristo com a hóstia angelical, com o ministério angelical? Está você, Botelho, pregando que o Espírito Santo representa o ministério angelical? Não! De forma alguma, não confundamos as coisas, não confundam as minhas palavras, meus queridos. Na verdade, este ministério, tanto o terreno quanto o celestial, em conjunto, recebem e comunicam o Espírito de Cristo à sua igreja, ao seu povo. Isaías 11, 2. Vamos ver o que está escrito em Isaías 11, 2? Vamos ver lá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E repousará sobre ele o Espírito de Jeová, e o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, e o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ou seja, meus queridos, os santos anjos ministram esse Espírito de Deus, o espírito de sabedoria, de temor, de inteligência, de conselho, de fortaleza. Estes anjos recebem isso do trono celestial do qual diante eles estão, e através de Cristo, designados por Cristo, vêm aos seus ministros, aos servos e às servas de Deus designados para o ministério, tá entendendo? Comunica-lhes esta graça, este poder, e estes comunicam à sua igreja. Ou seja, o ministério celestial trabalha em associação com o ministério terrenal, e para todos os efeitos, cada qual dos servos e das servas de Deus contam com o cuidado, com a guarda, com o apoio, com o fortalecimento do seu anjo. Então, meus queridos, que coisa maravilhosa. Eu fico feliz, o coração enche de gozo, de alegria, porque os anjos de fato estão sempre presentes. Eu tenho absoluta certeza que eu tenho um anjo aqui à minha direita e à minha esquerda, me orientando, me instruindo, vejam, meus queridos, me dando sabedoria, trazendo a minha palavra de Deus concucada na minha mente pelo Espírito da verdade, naquele dia, naquele momento. Não vos preocupeis com o que havereis de dizer ou como falar, porque o Espírito de Deus ministrado através dos anjos vai trazer tudo à nossa lembrança, à nossa mente, à nossa tona. Entende, meus amados? Então está claro, os 7 Espíritos de Deus representam o ministério celestial, a hóstia angelical, o ministério dos anjos que são enviados, porque lá em Apocalipse 4 fala que eles são enviados a toda a terra. Quem são os 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra? De acordo com Hebreus 1, são os Espíritos ministradores, o ministério dos santos anjos. Eu quero ler aqui uma declaração de uma escritora americana que diz o seguinte: os anjos de Deus estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai, e descendo, trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda bênção nos advém de Deus. Amém? Viu aí? É por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestes e também dos seus ministros designados, enfim, a todo o seu povo. Então é isso, meus queridos. Quem são os 7 Espíritos de Deus? São o ministério celestial. Em nosso próximo estudo estaremos tratando sobre o anjo da igreja. Amém? Já vimos quem é o anjo da igreja. Falaremos mais profundamente sobre os mesmos. Seu irmão em Cristo, Alexandre Botelho.